Bem, oi gente! A gente vai começar hoje o segundo episódio do podcast Rádio Rastilho, que é um podcast para debater imaginação estratégica entre a esquerda radical. Queria primeiro agradecer muito a presença de vocês, pra gente é uma honra, tanto pela dificuldade de conseguir um horário em comum com todos vocês, mas principalmente pelo tema que a gente vai debater hoje, que é a questão palestina, a partir do debate programático e estratégico sobre o direito à autodeterminação das nações. Então, queria começar pedindo para vocês se apresentarem, depois a gente continua aí a nossa conversa. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação, criar o impossível. Obrigada, estou contente de estar aqui, acho super importante esse podcast, esse debate, né, entre nós. Eu sou Soraya Missler, eu sou jornalista palestino-brasileira, sou filha de um palestino refugiado da Pedra Fundamental da Nakba, 48. Meu pai tinha 13 anos de idade na época, foi um dos 800 mil palestinos expulsos para a formação do Estado racista e colonial de Israel em 78% do território histórico da Palestina, mediante limpeza étnica planejada. A aldeia dele foi uma das cerca de 530 destruídas. Também sou de origem palestina por parte de mãe. Sou mestre e doutora em estudos árabes pela USP e autora de 2 livros sobre a Palestina, que é o Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, e Uma História das Mulheres Palestinas, os 2 publicados pela editora Sanderman, e coordeno a Frente Palestina de São Paulo. E sou do PSTU. Bom, eu sou Mariana e eu também fico muito feliz de estar aqui com vocês. É fundamental esse debate. Quero parabenizar pelo podcast. Bom, eu sou Mariana, sou militante do Movimento Esquerda Socialista, do PSOL, muitos anos militante do PSOL. Estou como vereadora. Além de militante, nas horas vagas, eu sou estudante do doutorado da Unicamp também. Gente, muito obrigado. Meu nome é Bruno Gilga. Eu estive como porta-voz da delegação brasileira na Global Sumo de Flotilha, junto com a Mariana aqui. Tivemos no mesmo barco, Sirius Haifa, que eu também tive a tarefa de coordenar. E sou ativista do Sindicato dos Trabalhadores da USP, sou parte da Rede Internacional Esquerda Diário, militante do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e também queria parabenizar muito pelo projeto do podcast como um todo, que eu acho que cumpre um papel muito importante nesse momento de fomentar o debate estratégico entre a esquerda radical e fazer esse debate em torno desse tema. Também parabenizo muito, porque é um debate nesse momento fundamental e que está faltando a gente aprofundar mesmo. Então, não só agradeço a oportunidade, o espaço de conversar com todo mundo que vai estar escutando o podcast Rastilho, mas em particular de a gente poder, entre nós aqui, com a Mariana, a Soraya, a Vanessa, poder debater mais profundamente esse tema em torno desse ano. Eu acabei não falando, mas eu também, né, fiz parte da Global Sumo de Flotilha, junto com o Bruno. Fiz parte da delegação brasileira desse movimento de solidariedade internacional que marcou a história, né? Bem, gente, quando a gente começou a pensar sobre o tema de autodeterminação, comentando com algumas pessoas, vamos debater sobre autodeterminação, me perguntaram, mas o que é autodeterminação? Então, a gente pensou em começar um pouco trazendo alguns referenciais clássicos sobre o tema, para depois a gente pensar o que a causa palestina e a questão palestina traz para a gente de reflexão sobre esse debate de ordem programática. A gente trouxe 2 textos como referência. O primeiro é um texto do Lenin, que é sobre o direito das nações à autodeterminação. E lá ele traz uma definição que é o seguinte, ele fala, entende-se a formação de um Estado nacional independente. Em outra passagem ele fala, autodeterminação política, independência estatal e formação do Estado nacional. Ele começa falando que o debate de autodeterminação ele não deve ser tomado por uma perspectiva jurídica, mas sim a partir do que os movimentos trouxeram sobre o que é a necessidade da autodeterminação. E ele fala, se não se trata de autodeterminação como autodeterminação política, independência estatal e formação do Estado Nacional, não está dentro do que é o nosso parâmetro materialista histórico dialético. E ele dialogando com o Kautsky, porque esse texto é um texto que ele vai polemizar com a Rosa Luxemburgo, ele fala o seguinte, o Estado Nacional é a regra e a norma do capitalismo. Então ele fala que por conta de toda a formação histórica do capitalismo, da passagem ali do feudalismo para um modo de produção capitalista, se gerou esses fatores econômicos que levam à aspiração pela formação de Estado Nacional. Faz com que as nações aspirem, desejem, necessitem ter esse Estado Nacional próprio, autônomo, independente, etc. E a polêmica que ele faz com a Rosa
é de um texto que a gente também vai trazer uma passagenzinha, que chama A Questão Nacional e Autonomia, de 1909. E lá ela está polemizando com a entrada no programa do Partido Operário Social Democrata Russo de um ponto relativo ao tema da autodeterminação. E esse ponto é o ponto 9, que diz o seguinte: a todas as nacionalidades que fazem parte do Estado, o direito à autodeterminação. O texto da Rosa eu achei bem interessante porque ela faz duas críticas. A primeira crítica dela é o seguinte, ela fala, olha, a frase é bonita, falar de autodeterminação, todo mundo quer autodeterminação, é bonito, tudo bem. Mas isso é generalizante, é um clichê, porque na verdade a gente tem que olhar caso a caso. Não é verdade que na nossa história a gente sempre defende que todas as nações devam ter o direito à autodeterminação e a autodeterminação como a separação, como um Estado nacional independente. Isso a gente tem que ver caso a caso, e aí ela faz um longo debate lá sobre a Polônia, etc e tal, que eu não vou entrar. Mas essa é a primeira crítica dela, ela fala, olha, é bonito, mas na verdade parece mais uma transposição de uma formulação do Estado burguês, que é o direito das nações, a liberdade e a independência, do que necessariamente o que é o nosso programa. No nosso programa a gente tem que ver caso a caso. E aí eu acho que ela já coloca uma coisa interessante, que é o risco da bandeira de autodeterminação ser confundida com movimentos nacionalistas burgueses. Acho que é um tema interessante pra gente pensar. E o segundo motivo que ela coloca, que eu também acho muito interessante, ela fala assim, a autodeterminação das nações, de novo, é bonito, legal, mas é uma utopia na prática, porque tem certas nações pequenas, nações oprimidas, que não vão ter esse direito nos marcos do capitalismo, porque é parte do desenvolvimento imperialista fazer com que certas nacionalidades não tenham direito à autodeterminação. E aí eu acho que coloca uma questão que é se é possível a autodeterminação nos marcos do capitalismo. Queria colocar esses primeiros temas para a gente começar a conversar, saber o que vocês pensam sobre isso a partir da Palestina, mas fiquem à vontade para falar de outros temas também. Eu acho excelente abordar a discussão por aí. Foi um grande debate. Eu acho que a Rosa teve razão em discussões fundamentais em que ela estava em debate, em controvérsia com Lenin. Acho que as aproximações e distanciamentos entre a Rosa e o Lenin são uma grande escola de estratégia e debate revolucionário, na qual é fundamental entender os dois e também o Trotsky como parte de um mesmo marxismo revolucionário que estava construindo bases que foram teóricas, programáticas, estratégicas, que foram fundamentais nos anos seguintes. Então, só queria deixar um pouco assim esse ângulo de como os debates entre Rosa e Lenin e também entre Rosa e Trotsky, entre Trotsky e Lenin. Mas, dito isso, eu acho que o Lenin, nesse debate, conseguiu enxergar uma dialética fundamental, que era que, ao mesmo tempo que os revolucionários somos internacionalistas, não estamos batalhando por mais fronteiras nacionais. Ao contrário, enxergamos as fronteiras nacionais como algo que, na sociedade em que a gente batalha por construir, vão progressivamente perder o sentido. Entendia que essa batalha pelo internacionalismo, ela exigia construir a unidade internacional da classe trabalhadora. E que a construção da unidade internacional da classe trabalhadora seria impossível sem que os trabalhadores, as classes trabalhadoras, em particular dos países e nações que exerciam um papel e tinham uma localização de nações opressoras em relação a outras, como diga-se de passagem, era o Império Russo, mas não só, tivessem uma posição muito firme de defesa do direito de autodeterminação dos povos das nações oprimidas. Não como uma autodeterminação cultural, entre aspas, que é mais ou menos esse debate que a Vanessa estava dizendo, ou seja, a autodeterminação, dizer, para a gente, quando estamos falando de autodeterminação, significa o direito de sim poder separar-se de outras nações num Estado independente, e sabendo que isso não significava, por outro lado, apoiar nenhum nacionalismo burguês, nem apoiar a burguesia dessa nação oprimida, mas que se colocar contra o direito à autodeterminação dos povos oprimidos seria, na prática, fazer o contrário e apoiar o nacionalismo burguês do Estado opressor. E que só a partir do apoio de ser parte da luta pelo direito à autodeterminação de todos os povos oprimidos é que se poderia construir ao mesmo tempo a unidade internacional da classe trabalhadora, que seria a ferramenta para, derrotando ambas burguesias, fazendo, nos países opressores, em primeiro lugar, a sua burguesia como inimigo e a classe trabalhadora dos demais países como irmãos e aliados, é que se poderia, ao mesmo tempo, construir
um caminho para depois ter a oportunidade de que essas fronteiras nacionais fossem perdendo o sentido e o significado. Ao mesmo tempo, eu acho que esse debate hoje, em relação à Palestina, ele é um debate que ele não se dá nesses termos dentro da esquerda, entre os marxistas, porque eu acho que ninguém hoje cogitaria se colocar contra o direito à autodeterminação do povo palestino a partir de poderia pôr ponto final na frase, não vejo alguém na esquerda, dentro da esquerda radical, ou a partir de um ponto de vista marxista contra o direito à autodeterminação do povo palestino, e muito menos com um ângulo de achar que com isso está fortalecendo algum nacionalismo burguês. O que sim eu acho que é um debate fundamental é esse que a Vanessa indicou no finzinho, e tem a ver com os aspectos muito revolucionários da Rosa, sempre e inclusive dentro desse debate, que tem a ver com mas como a gente pode construir esse caminho e qual é o lugar das direções burguesas, das direções políticas burguesas, dos governos burgueses, para não falar só da Palestina, falar de muitos países árabes também, dentro dessa discussão. Ou seja, ali também estavam ambos em comum nisso, enxergando que era indispensável a mais absoluta independência política da classe trabalhadora em relação à burguesia para poder levar adiante a batalha por essa tarefa da autodeterminação, que nenhuma direção burguesa poderia, e hoje isso é mais atual do que nunca, levar até o final a tarefa da autodeterminação, ou a gente poderia dizer hoje a questão nacional palestina. Bom, dar minhas opiniões. Primeiro que eu acho que é muito importante trazer esses fundamentos do marxismo. Acho que a gente está precisando beber das fontes para fazer a leitura, né? Não como não de forma enrijecida, mas como uma base teórica para a gente fazer a leitura e atualizar e pensar o momento, né? Como um patamar aí de um debate tão rico que os marxistas fizeram sobre vários temas. E eu acho que até tentando trazer já em paralelo com um tema histórico tão importante que para mim é uma causa dos nossos tempos, talvez é o fundamento, né? A principal questão do nosso momento histórico, que é a questão da Palestina, eu acho que tem dois aspectos aí importantíssimos, que é a questão do imperialismo. Rosa e Lenin estavam lidando com um cenário de uma intensificação das disputas imperialistas entre nações, né, que se disputavam o controle e o domínio colonial de várias partes do mundo. E isso podemos fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo. Se a gente viveu aí um cenário, as lutas imperialistas nunca cessaram e os domínios coloniais na periferia do capitalismo mostra isso, mas vivenciamos um período em que foi construído quase como uma ideia meio consensual, né? Menos os oprimidos, né? Mas uma ideia de uma globalização em que você teria uma relação entre nações de igualdade jurídica e tudo mais. E a gente agora está vendo desmoronar o quanto isso é uma farsa, né? Porque nós estamos vivendo aí um aumento dos conflitos imperialistas e a leitura que eu faço é que a Palestina ela condensa ali o domínio de Israel como enclave imperialista no Oriente Médio, que também já é uma palavra colonial, mas, digamos assim, para ser compreendido, mas o enclave imperialista de Israel ali para controle daquela região é um prenúncio do que é da realidade que está colocada para muitos povos e para muitos territórios. O neofascismo, para mim, isso depois da experiência de estar lá, de ser presa por Israel, assim, é muito claro e objetivo que Israel é um laboratório neofascista e que o neofascismo disputa regimes no mundo todo. Então, eu entendo que a questão palestina, ela traz essa questão, um debate fundamental, que é a atualidade do tema do anticolonialismo. A autodeterminação dos povos, e aí acho que a gente precisa ter, talvez nesse sentido, trazer para o concreto, né? Porque eu acho que aí talvez a discussão na atualidade me vejo que é mais a autodeterminação dos povos do que das nações em si. Uma autodeterminação dos povos. E que você aí você tem construções que são construções muito próprias dos países de origem colonial, que, por exemplo, os estados multinacionais. Isso é uma produção latino-americana, que é uma possibilidade para uma região em que você tenha povos né? Porque, assim, na verdade, os povos são múltiplos. Mas o que eu acho que une
de uma certa forma, para não cair também numa armadilha jurídica de modelos jurídicos estabelecidos, que é a armadilha liberal que se coloca, mas é a necessidade de que você tenha a atualidade do anti-imperialismo e a necessidade de apoiar a autodeterminação no sentido de que os povos têm o direito de decisão política. Então, e trazendo um paralelo, para não ficar já passando para a Soraya, mas trazendo um paralelo para a nossa realidade, nós somos de um país que é plurinacional, nós temos muitas nações dentro do Brasil. E aí, agora, assim, o colonialismo está batendo na nossa porta, essa decisão de exploração de petróleo na foz do Amazonas. Isso vai contra o direito de vida, contra o direito da produção econômica, contra o direito político de muitos dos nossos povos. Então, eu acho que o paralelo aí, né, desse debate, eu acho que a gente, né, trazendo aí a questão do anti-imperialismo e da necessidade da luta, eu acho que a gente vive uma atualidade sem precedentes da luta anticolonial e da necessidade de apoiar a determinação da possibilidade dos povos decidirem sobre o seu destino. Qual é a fórmula jurídica que isso vai se ter? Aí é uma disputa que depende de correlação de forças. De correlação de forças, de disputa contra o imperialismo e disputas, né, internas ali contra os setores burgueses, liberais, que é isso, né, as burguesias, sobretudo da periferia do capitalismo, estão muito prontas a entregar, a rifar o direito do seu povo em nome de negócios, se propondo a ser aí sócios menores desse acordão. Então, eu acho que eu pensaria um pouco por aí. Então, eu acho super importante trazer para esse debate a teoria, os nossos teóricos revolucionários, porque não há prática revolucionária sem você compreender a teoria e entender, como Lenin, Trotsky sempre disseram, e a gente reconhece que o debate se dava entre revolucionários. E, ao mesmo tempo, eu penso que a formulação que o Lenin coloca, ele estava correto nesse debate, porque o direito à autodeterminação dos povos não quer dizer que você vai formar um Estado nacional, mas é o direito, diante de uma opressão nacional, a você decidir o seu próprio destino. Isso é autodeterminação. E isso tem que estar, né, dentro da pauta dos revolucionários, com certeza. O direito à autodeterminação dos povos não pode ser aquela perspectiva de que a opressão se resolve lá na frente. Porque isso é uma situação urgente para as pessoas hoje. Você vê o caso dos palestinos, por exemplo. Como é que você pode falar, vamos resolver depois da Revolução o que acontece hoje, que é uma situação absolutamente brutal e que não é hoje. São mais de 120 anos de uma colonização por povoamento. Se a gente fosse usar em um termo, o que acontece na Palestina é colonização por povoamento, substituição da população originária por outra estrangeira. Eu tenho resumido assim, dessa forma simples, o que acontece na Palestina, cuja pedra fundamental tem mais de 77 anos, que é a Nakba, a catástrofe palestina, com a formação do Estado racista e colonial de Israel em 78% do território histórico da Palestina. Então, o povo palestino tem o direito à autodeterminação porque há uma opressão nacional. Obviamente, a gente sabe que a opressão nacional ela não vem do nada. No imperialismo, fase superior do capitalismo, ela serve a um interesse. Ela tem bases materiais. No caso da Palestina, não é diferente. Então, eu penso o seguinte, você tem que apoiar o direito à autodeterminação do povo palestino e formação, então, né, de um Estado palestino que, para nós, não se dá nos marcos do que é discutido, né, e apresentado pelos governos, essa ideologia, essa farsa de dois Estados. Isso é uma farsa, isso é uma invenção, né, e depois a gente pode aprofundar isso, mas o direito à terra, o direito a se livrar de uma opressão nacional, que é, de fato, acredito, né, que é a perspectiva do Lenin. O Lenin falava de um momento em que havia uma opressão nacional contra os povos no Império Russo muito brutal. Então, isso atualiza e traz para a questão palestina. Lembrando que eu gosto muito de citar o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani,
que diz que a causa palestina não é apenas a causa dos palestinos, é a causa dos revolucionários das massas oprimidas e exploradas na nossa era. Então ela é central para as nossas lutas em qualquer lugar do mundo. E, ao mesmo tempo, ela sintetiza todas as lutas justas contra a opressão e exploração. E se nós queremos lutar contra a opressão em qualquer parte do mundo, nós temos primeiro que lutar pelo direito à autodeterminação diante de uma opressão nacional que segue e é parte do projeto desse enclave militar do imperialismo, o imperialismo do momento, que é a questão da opressão nacional, é parte deste projeto lá na região, você utilizar de limpeza étnica, genocídio, né, uma desumanização do povo palestino, um racismo, um apartheid, para avançar nessa colonização. Então, o direito de tomar o destino nas suas mãos, acho que é central na defesa de qualquer programa revolucionário rumo à revolução socialista mundial. Nesse sentido, eu acredito que quando a Rosa Luxemburgo fala de caso a caso, ela está numa perspectiva, na minha opinião, equivocada nessa discussão. Porque, sim, claro, como marxista, situação concreta da realidade concreta. O Lenin não estava falando de outra coisa quando ele defende direito à autodeterminação dos povos. Ele não estava dizendo eles devem formar estados nacionais. Eles têm o direito de formar estados nacionais, certo? E isso, eu acredito que é parte da luta anticolonial, né? Então, eu acho que começar esse debate pela teoria para a gente ter a prática revolucionária é fundamental e, para mim, seria inconcebível você pensar num programa revolucionário que não olhasse para essa questão do direito à autodeterminação dos povos. Eu queria puxar duas coisas que vocês comentaram. Acho que a primeira é sobre a atualidade da luta antiimperialista, né, como a Mariana falou, porque o Lenin também, quando ele está discutindo, ele está falando de situação concreta, ele até fala de momentos diferentes do capitalismo. Ele fala, olha, teve um momento que os movimentos nacionais se tornaram de massas, depois teve outro momento que esses movimentos entraram em declínio. E acho que cabe a gente, nesse exercício de imaginação estratégica para o hoje, pensar qual é a dinâmica atual do desenvolvimento do capitalismo e da luta anti-imperialista. Até porque, apesar de a gente saber que é uma Nakba em curso, que existem décadas de resistência palestina, eu estava lendo uma entrevista com o Rashid Khalid, que é um historiador palestino-americano, que ele deu para Jacobin, e ele fala justamente sobre essa dimensão que não deve ser normalizada, que é, existe hoje uma dimensão de ofensiva na limpeza étnica com relação ao povo palestino que é incomparável com o que houve em outros momentos da história, né? Então ele fala que em 48, na Nakba, foram cerca de 15 mil palestinos mortos, no Líbano, em 82, mais 20 mil, e quando ele escreveu o texto, ele falou de 40 mil desde 23 até quando foi o texto. Eu acho que atualmente está em 65 mil, mas sabendo que é subnotificado, então também me corrijam caso esses números estiverem errados. E aí queria discutir um pouco também sobre isso com vocês, que é o que esse período de ofensiva neocolonial fala sobre a fase do capitalismo que a gente vive, que a gente pode pensar a partir da questão palestina, mas também a partir das lutas que estão acontecendo no continente africano. Agora eu já estou falando um pouco também de resistência anticolonial, né? Mas eu queria até falar mais pro final sobre isso, porque vou acabar falando agora. Eu acho que quando a gente fala sobre autodeterminação, tem um aspecto importante que a luta palestina traz pra gente, pela positiva, que é pensar a resistência palestina, né? Porque todo mundo, sem dúvida, é um exemplo para o mundo inteiro, né? A resiliência do povo palestino, essa determinação, essa certeza que o que é nosso é de direito, é a nossa terra, é a nossa origem, é o nosso povo, a gente não vai abrir mão, custe o que custar. E eu acho isso um exemplo, até a gente estava comentando um pouco aqui antes de começar sobre a chacina do Rio de Janeiro, né? E sobre essa normalização que existe, expressão também do racismo e do mito da democracia racial, que há corpos que podem ser executados enquanto há vidas que importam mais. E não sei se eu estou fazendo uma grande confusão, mas eu acho que isso diz muito sobre essa disputa que a gente tem em curso no Brasil, sobre o fato de o Brasil ser um país plurinacional, multiétnico. E é isso, né? Apesar de ter uma história escrita por mãos brancas, né? Como disse a Beatriz Nascimento. E eu acho que isso é muito diferente do povo palestino, né? A ideia de autodeterminação está ligada à ideia de nação. E eu acho que o povo palestino tem essa clareza histórica, né? Sobre a sua pertença ao território, sobre a relação com o território. Então, deixo esse tema aí para vocês comentarem também sobre a luta anti-imperialista hoje, a resistência palestina e o estágio atual do desenvolvimento do capitalismo.
Eu acho assim, quando eu falo que a Palestina é um laboratório, e é um laboratório, quase um balão de ensaio para uma disputa de regime que está acontecendo no mundo todo, né? Existe uma disputa, um neofascismo colonialista, imperialista. Quando, estando lá, e eu fiquei muito, durante o período da prisão, fiquei muito refletindo sobre isso, assim, sabe? Como, o porquê que a extrema-direita no Brasil carrega a bandeira de Israel. Não é apenas, além de ser delírios que são colocados ali, justificativas religiosas e tudo mais, isso é um programa. A direita, o neofascismo tem um programa, que é um programa de militarização, é um programa extremamente militarizado, é um programa de forças armadas milicianas, porque é milícia, de naturalização do massacre. Então, também o fato de que o massacre que acontece na Palestina está sendo transmitido pelas redes sociais para o mundo todo ver, isso para mim também faz parte do programa, é parte dessa normalização. É parte de amortecer, é corromper caráteres, porque muita gente, você vê, as pessoas aplaudem. Isso é uma corrupção moral enorme. É corrupção, entendeu? É de normalizar que essa vai ser a tônica e essa vai ser a lógica que vai ser implantada no mundo. E quando o Donald Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, isso se coloca quase como a vitrine. Eu pensava ali, né? Eu fico vendo os vídeos lá do ICE, a polícia antimigratória nos Estados Unidos. Inclusive, esteticamente, é muito parecida com os comandos israelenses. Todos com a cara coberta, sem mostrar o rosto, vendado, e com o inimigo comum. O inimigo público, o inimigo terrorista, o terrorista na Palestina são os árabes, né? Porque é um regime racista, é um regime nazifascista de supremacia racial. E quem é o inimigo nos Estados Unidos? O inimigo é o imigrante. E agora, como é que eles estão falando? Radicalismo de gênero é terrorista, radicalismo racial é terrorista, anticapitalismo é terrorista. São todos terroristas, né? É sempre nessa tônica. Não é à toa também que Cláudio Castro cria a imagem aí, também fazendo um paralelo entre o crime organizado e o terrorismo. Ou seja, eu acho que tem uma dinâmica aí de um laboratório que vai sendo testado, vai sendo exportado para o mundo. Por isso que, no sentido de que a autodeterminação, né, primeiro o direito ao território. Primeiro eu acho que tem uma questão anterior que é o direito que é reivindicar a história. Porque eu não gosto desse papo de disputa de narrativa, gente. Porque eu acho que senão a gente iguala como se nós tivéssemos uma narrativa, eles têm outra, e aí estamos no mesmo patamar. Não, primeiro, acho que é uma coisa que os palestinos reivindicam, que eu acho muito forte, é o direito à história. O Nakba é um fato histórico. A origem palestina é um fato histórico. Os massacres são fatos históricos que podem ter interpretações, estamos aqui em diferentes posições, né? Ou com acordos, com diferenças, elaborando, porque o pensamento é uma coisa viva, não significa homogeneizar e colocar, mas assim, existe um fato histórico. Então, primeiro, essa reivindicação do direito à história, de que tem chão, que tem base, que tem caminho que foi traçado. E, em segundo lugar, a defesa do território, do rio ao mar. É do território, e isso está ligado à história, está ligado à reivindicação da história, o direito ao território. E a possibilidade de decidir sobre... Os palestinos têm que ter o direito, primeiro, de ter os seus mecanismos de defesa. E aí, só é chamado essa coisa, é terrorista, porque Israel, na verdade, foi um monte de milícias que foram levados ao status de Estado, né? Que a origem do Estado Israel era um monte de milícia. Agência judaica e tudo mais. Então, na verdade, eu tenho que ter o direito de se defender, tem que ter o direito de decidir o seu regime político, ter o direito de participação, da legalização das suas organizações e de, inclusive, ter conflitos, debates, diferenças entre eles, né? entre esse povo. Então, eu acho que é um pouco... Por isso que eu acho que a Palestina ela pode mostrar caminho. Só para concluir, uma coisa que para mim ficou muito forte, sobretudo assim, entre as mulheres palestinas, é o quanto é pé no chão, sabe? É muito concreto. E isso eu acho que traz como aprendizado.
eu ainda não consegui elaborar isso mas assim, me chamava a atenção como isso pelo diálogo que nós fizemos na prisão, porque a prisão foi um momento de muito diálogo, e eu fiquei numa cela com muitas mulheres palestinas, e nós trocamos muitas coisas. E uma coisa que para mim ficou muito, 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 muito... fiquei bastante tocada e impressionada, como elas têm muita clareza de que tamanho assim, do que significa o Estado de Israel, assim, não há espaço para dúvida, né? É uma firmeza muito grande na leitura, e a ideia de que as táticas elas precisam ser táticas muito reais e concretas. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito importante, porque a gente vê que existe aí na esquerda, em uma parte da esquerda, não toda a esquerda, mas existe uma parte na esquerda, uma ideia de não, se a gente amaciar o discurso, vai ser mais fácil. Se a gente... Não tem espaço para isso, porque o imperialismo, ele é militar e ele está matando. Então, eu acho que eu fiquei muito, muito tocada aí pela experiência, e eu acho que tem muito a nos ensinar. Então, eu vou partir do que a Vanessa trouxe, né, que é a questão da contínua Nakba. A gente tem falado há muito tempo, e ecoado as vozes palestinas, eu costumo dizer com muita ênfase que meu ódio, minha indignação não cabem mais no peito e escorrem pelos olhos. E tem uma razão muito séria para isso, porque nós estamos diante de uma contínua Nakba em que o povo palestino, historicamente, desumanizado, invisibilizado, e Israel, que tem 2 grandes investimentos. Um é o militar e o outro é relações públicas, a tal da Hasbara, né, que em hebraico seria explicação, que na verdade é propaganda de guerra contra o povo palestino, construiu essa aliança, né, primeiro, enclave militar do imperialismo, partícipe do genocídio por seus interesses estratégicos na região, uma região que no entorno rica em petróleo, né, também se descobriu gás natural, também tem a questão dos aquíferos, e a Palestina o coração, local de trânsito para ligar a Ásia, a África e a Europa. Isso selou o destino da Palestina. E nós estamos denunciando há muito tempo. E nós estamos denunciando uma coisa muito importante, que é um chamado do povo palestino. Você estava falando em táticas, e eu queria destacar que faz 20 anos que nós estamos falando em BDS. Boicote, desinvestimento e sanções, chamado do povo palestino por uma campanha central de solidariedade internacional. 20 anos que nós estamos denunciando algo que tem uma linha de continuidade. Tem uma linha de continuidade, a Nakba. A Nakba nunca parou. E a gente viu, por exemplo, a gente já fez manifestação com 8 pessoas nas ruas. E seguindo nessa linha, dizendo essa luta é permanente, porque é uma situação de Nakba contínua. E 20 anos denunciando e falando boicote, desinvestimento e sanções, embargos e tal, e um monte de questões. Então tem uma linha de continuidade também, que é da cumplicidade internacional histórica. E nós não chegaríamos neste momento em que nós estamos vivendo, que eu não gosto de falar, de comparar o mesmo processo. Eu respeito muito e gosto muito do Rashid Khalid, que é um historiador palestino, e eu já vi várias pessoas fazerem isso, e é parte da mesma continuidade em que Israel se sentiu avalizado por uma cumplicidade internacional histórica. Não estou falando dos partícipes, bilhões de dólares do imperialismo do momento, os Estados Unidos, que números atualizados são 310 bilhões de dólares, e as suas armas, segundo maior fornecedor, a Alemanha, esses são partícipes do genocídio. Estou falando de uma cumplicidade internacional histórica que nós vimos denunciando há bastante tempo e falando nós precisamos afetar as bases materiais. E essa cumplicidade internacional histórica permitiu que Israel se sentisse avalizado numa propaganda de guerra mentirosa contra o povo palestino para buscar a solução final na contínua Nakba. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, o que acontece é que Israel busca a solução final nesta contínua Nakba dentro de um mesmo processo. A gente fala de 15, 20 mil assassinados em 48, Nakba de 48, mais 15, 20 mil assassinados, palestinos assassinados em 67, quando Israel ocupa militarmente o restante da Palestina, Gaza, Cisjordânia, Cidade Velha de Jerusalém, 22% do território. Mas nós temos que avaliar também o que significava, em 48, 15, 20 mil assassinados.
Se você for avaliar o que significava isso. E, para mim, o pior momento, eu sempre digo isso, eu não estou minimizando de maneira nenhuma o que acontece com o nosso povo hoje. Seria absurdo imaginar que eu estou minimizando isso. Eu digo o seguinte, nós somos povos originários, nós somos todos parentes. Então, quando alguém pergunta, mas você tem parente em Gaza? Sim, porque eles são nossos parentes, nós somos povos originários, eles são nossos irmãos, nossas irmãs, nossos filhos, nossas filhas, como parentes. E eu não estou minimizando, eu estou dizendo que a pedra basilar do que acontece hoje está em 48. E ela se deve a uma derrota da Revolução. Isso é muito importante e pouca gente fala. Porque em 36, 39, os palestinos protagonizaram uma revolução poderosa, que foi o momento mais próximo em que se chegou da libertação da Palestina. E foi derrotada essa revolução. E ela foi derrotada pelo que o Ghassan Kanafani identificou como os agentes que levaram à derrota dessa revolução, que são os inimigos da causa palestina. Imperialismo e sionismo, regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina e uma crise de direção revolucionária. Isso levou à derrota da Revolução de 36, 39, em que os palestinos foram absolutamente desarmados. O meu pai contava essa história, meu pai nasceu em 35 na Palestina, e ele escutava as histórias da Revolução e ele contava que as lideranças foram enforcadas em praça pública. Ele falava assim, filha, eles não podiam sequer portar uma faca de cozinha. 9 anos depois, nós temos a pedra fundamental da Nakba, que é a formação do Estado de Israel. Se não tivesse essa derrota da Revolução, se essa Revolução tivesse sido vitoriosa, se não tivesse 9 anos depois o resultado disto, a Nakba de 48, nós não teríamos 2023, nós não teríamos 67, nós não teríamos o avanço da expansão colonial durante todo esse período, não teríamos 2023, não teríamos 2024, não estaríamos em 2025 vendo o genocídio continuar, né? Agora mascarado com uma ideia de cessar fogo, quando todo dia morre gente na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, todos os dias. Então, a gente tem uma linha de continuidade e essa linha de continuidade permitiu que Israel se sentisse avalizado e hoje ele não usa mais a sua propaganda, a não ser naquela mentira preferencial de que antisionismo é antissemitismo, que é jogar esse carimbo para silenciar as vozes e criminalizar as vozes que se levantam e criminalizar a luta palestina. Hoje Israel transformou, de fato, os palestinos na narrativa, aí sim, narrativa dos palestinos é história e memória. A Mariana tem razão. Deles é narrativa construída. Uma narrativa construída ideológica. E na narrativa deles, nós somos os corpos matáveis. Nós somos os corpos matáveis. Então, nós não somos... Se tem uma ideologia orientalista que permeia esse discurso, e ela é construída lá atrás, e ela começa, no caso da Palestina, em meados do século XIX, quando há uma expansão colonial europeia na região, que se contrapõe um Oriente inventado de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, portanto, não podem tomar o destino nas suas mãos. Ante um Ocidente de civilizados, avançados, lógicos, racionais, com valores reais, e Israel se coaduna com esse Ocidente, nós somos os corpos matáveis porque nós não somos humanos iguais aos outros. Então, nós somos os outros, aqueles em que não se cria a empatia, são os terroristas. Ou no Rio de Janeiro, são os narcoterroristas. Então você pode matar na rua ali e empilhar os corpos e gente defender, porque nós não somos humanos. E isso é uma construção. E Israel transformou essa construção, que sempre existiu, em algo que agora ele pode falar livremente. Porque, de fato, é o sonho da extrema-direita, mas não é só isso. Não é só isso. Porque se fosse só isso, já seria muito terrível. É o sonho da extrema-direita, o laboratório do mundo que Israel converte os palestinos todos os dias e testa nas cobaias humanas, converte os territórios palestinos, a Palestina em laboratório do mundo e testa nas cobaias humanas palestinas as suas armas, suas tecnologias da morte para depois vender para o mundo. 70% se destinam à exportação e depois são as armas que estão na mão do exército
Inclusive a Força Aérea Brasileira tendo comprado novos drones israelenses para a sua coleção, no meio agora deste genocídio escandaloso, transmitido ao vivo para o mundo, através dos heróicos jornalistas palestinos e também do povo palestino em Gaza, transmitido nas redes sociais, está na mão das polícias para o genocídio pobre e negro, para o extermínio indígena, mas não é só na mão das polícias da extrema-direita. E por isso que eu falei que não é só a questão da extrema-direita, é a questão do capitalismo, do sistema capitalista. E de como, de uma forma ou de outra, você vê que os Estados nacionais mantêm essa cumplicidade internacional histórica, independentemente de quem está no poder, quando você vai avaliar. Claro que a extrema-direita, como eu disse, é o sonho dela e é mais escancarado. E óbvio que eu não estou minimizando a extrema-direita aqui. E ela é um fenômeno real que está acontecendo e nós temos que combater. Mas eu estou dizendo que nos governos, em geral, se mantém pelos seus interesses econômicos e pelos seus interesses junto ao imperialismo do momento, o imperialismo dos Estados Unidos, você manter essa relação, né, de cumplicidade. O Brasil, durante os últimos 20 anos, e houve vários relatórios sobre isso, né, se tornou o 5º maior importador de tecnologia militar israelense. Né, governos Lula, Dilma. E isto a gente continua. Então, a gente teve o Tratado de Livre Comércio, Mercosul-Israel, que o Brasil ratificou e se tornou signatário, 2010, governo Lula. A gente ainda está com o Tratado de Livre Comércio Mercosul-Israel em vigor, vigente. A gente tem uma situação que, por exemplo, durante o genocídio, o Lula falou corretamente que era genocídio e reafirmou, e foi muito atacado por isso, mas não deu esse passo de ruptura de relações, que é o que a gente está defendendo. Ruptura de relações econômicas, militares, diplomáticas com o Estado genocida de Israel. A gente vê, por exemplo, que o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, falou de algumas sanções. E isso é progressivo, é importante. Então ele falou, por exemplo, de não permitir exportação de equipamentos de defesa, né, para Israel. Agora, isso é menos de 1%. O grosso é a importação. Por que não um embargo militar pleno? Por que não ouvir o apelo do povo palestino? Desde Bolsonaro, o Brasil exporta petróleo para Israel. Em 2024, saiu um relatório dizendo que tinha aumentado em 51% a exportação de petróleo para Israel em relação a 2023. Agora saiu um relatório da Comex, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falando que zerou a exportação de petróleo. Se zerou, por que não um decreto por embargo energético? O que impede? Porque aí você não permite nem o tal do ship-to-ship, que é o que os petroleiros do Rio, por exemplo, estão denunciando que está acontecendo. Não mais você manda diretamente, mas você faz o transporte por navio para a Europa e de lá vai para Israel. É o nosso petróleo brasileiro, que devia estar aqui para servir ao povo brasileiro. Ao mesmo tempo, a gente viu pelo menos 3 carregamentos de aço, o 10º maior produto de exportação para Israel, acontecendo durante este genocídio de 2 anos. Né? E teve manifestações, protestos saindo do Porto de Santos. O aço para servir, para fabricar essas tecnologias da morte, para bombardear homens, mulheres, crianças em Gaza, 70% das vítimas mulheres e crianças. Então, é o laboratório do mundo, de fato, em que Israel converte os palestinos todos os dias. E a gente vê, já no genocídio pobre negro, extermínio indígena, que isto é uma realidade e é um contínuo também no Brasil. Não começou agora. O que eu falo para as pessoas é que, como laboratório do mundo, se você aceita isto como normal, o próximo corpo vai ser o seu. Não vai atingir só as favelas, as periferias, vai chegar em todo mundo, o trabalhador, a trabalhadora, todo mundo, na repressão, na criminalização, porque se torna aceitável. Então, você promover um genocídio contra aqueles que estão resistindo. Porque se tem um laboratório do mundo, e ontem eu estava num debate que até a companheira Badra falou, é o laboratório da impunidade também, mas é algo além. Porque eu estava assistindo um filme que era sobre a ocupação nazista nas aldeias gregas. Eu assisti esse filme recentemente. E mostrava, por exemplo, que teve uma resistência muito forte nessa aldeiazinha grega contra a ocupação nazista. E os nazistas fizeram o quê? Jogaram todas as mulheres e crianças dentro de uma escola e botaram fogo, atearam fogo e mataram os homens. É ou não é o que estamos assistindo? Métodos nazistas para servir de exemplo diante de uma resistência heróica e histórica que insiste em existir.
e não se dobrar. Servir de exemplo para o mundo. Se a gente considerar aquilo que o Kanafani colocou, que a causa palestina é a causa dos revolucionários, das massas oprimidas e exploradas na nossa era. Que a causa palestina é síntese das lutas contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. E que essas armas estão servindo para atingir os corpos pretos, os corpos pobres, os negros, os indígenas, por exemplo, aqui no Brasil. Então você impõe a uma resistência heróica um caso exemplar de terra arrasada, para servir de exemplo para o mundo. E você exporta isso para o mundo. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que este momento seja esquecido. Porque, cuidado, quando a gente está falando desse cessar-fogo, muito entre aspas, que é uma tentativa também diante da enorme solidariedade internacional, de baixar essa solidariedade, que a gente não baixe isso de maneira nenhuma, essa tentativa, nessa reconstrução, entregando para bilionários, como o Trump quer fazer, e as burguesias dos regimes árabes, para reconstruir Gaza e ganhar dinheiro, porque assim se ganha mais dinheiro sobre os corpos palestinos, também vai enterrar as evidências. Vai passar com o trator, vai enterrar as evidências. E por isso a memória e a história é muito importante. Tudo que a gente puder seguir ecoando as vozes palestinas, a documentação, a memória, a história e combatendo essa desumanização é parte de lutar pelas nossas vidas em qualquer lugar do mundo. E aí vou terminar com isso aqui, que eu já falei bastante, né, que é a questão da defesa do território do rio ao mar. A gente tem ouvido essa ideologia na ONU, se todo mundo defende o Estado palestino, aqueles cúmplices do genocídio defendendo o Estado palestino, mas não param com as suas relações que são que sustentam as bases materiais para o genocídio, limpeza étnica, colonização, apartheid e racismo do rio ao mar. Porque há um apartheid do rio ao mar. Nós somos 14 milhões de palestinos, metade no refúgio ou na diáspora, 6 milhões em campos de refugiados nos países árabes, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos do legítimo direito de retorno, milhares na diáspora. Nós temos lá dentro Gaza, sob genocídio, Cisjordânia, que a gente vê uma limpeza étnica, Cisjordânia, a cidade velha de Jerusalém, estou falando desses territórios ocupados militarmente em 67, 22%. Cisjordânia, limpeza étnica aprofundada, nós estamos num período de colheita de oliveiras, os pogroms por parte dos colonos sionistas assassinos se acentuam, todo dia morre gente na Cisjordânia, gente. Tem experimento Gaza no norte da Cisjordânia, todo dia um palestino é jogado nas masmorras, já são milhares de palestinos naquelas masmorras, sob torturas inomináveis. E isso é silenciado, invisibilizado. Cisjordânia, e nós temos também 1,9 bilhão de palestinos na Palestina ocupada em 48, que o mundo hoje chama de Israel. E eles são remanescentes da Nakba de 48, eles eram 200 mil, porque o plano sionista era deixar 20% para aqueles trabalhos mais precários, deixar os 20%. E eles são hoje 1,9 milhão de palestinos submetidos a 65 leis racistas e em que há aldeias beduínas que Israel não fornece sequer serviços básicos, são cidadãos de terceira, quarta categoria dentro da Palestina ocupada em 48. Este é o povo palestino, que não pode se encontrar dentro da sua própria terra. A solução de 2 estados é um mini-estado que, na verdade, se não fosse injusto desde sempre, porque não contempla metade do povo palestino, que está no refúgio ou na diáspora, não contempla os palestinos das áreas ocupadas em 48, submetidos ao apartheid, lei racista, porque eles estão fora dessa solução. É só os 22%. Seria os 22%. Hoje não é nem isso. Porque hoje nós temos a Palestina, então se não fosse injusto desde sempre, a expansão colonial agressiva inviabilizou totalmente essa farsa da solução de 2 estados. Porque transformou Gaza num queijo suíço. Aqueles buraquinhos que a gente vê no queijo suíço. E, como diz o historiador israelense Lampap, em 10 mitos de Israel, o último mito que ele coloca é a solução de 2 estados, uma invenção. Uma invenção que não vem dos palestinos. Não vem dos palestinos, e ele diz, seria como garantir autonomia a um bantustão hoje. Alguém hoje acha que garantir autonomia a um bantustão durante o regime de apartheid na África do Sul, nos anos 90, seria garantir o fim do regime de apartheid? E os estados nacionais, os governos de todo mundo, continuam proclamando essa tal solução, que é uma invenção e que nunca vai garantir
libertação ou justiça para a totalidade do povo palestino nunca vai garantir que nós possamos um dia tomar um chá típico nosso, da nossa terra, que é o chá de Maramia, juntos, nos encontrar na nossa própria terra. Quem é de 48, quem é de 67, quem é refugiado, quem está na Cisjordânia com quem está em Gaza, e numa situação de justiça. Não é a garantia da Palestina histórica onde meu pai nasceu. A Palestina histórica onde meu pai nasceu, meu pai era de uma aldeia camponesa. E o meu pai contava que não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamento. Era uma vida comunitária. E ele dizia sempre, era uma vida simples, mas feliz. Era todo mundo vivendo em paz com carinho. E uma coisa importante que ele contava, que quando ele era criança, nunca uma criança perguntou para outra, você é judeu? E tinha uma minoria de judeus palestinos. Você é muçulmano ou você é cristão? Com você eu não brinco. Ele sempre dizia, o problema foi o sionismo. E o sionismo tem que acabar. E nós precisamos acelerar o fim do projeto colonial sionista. Porque o projeto colonial sionista, quando a gente fala de uma Palestina livre do rio ao mar, ele está exportando essa tecnologia da morte para manter esse sistema que nos oprime e nos explora em qualquer parte do mundo. Então o sionismo tem que acabar e para isso nós precisamos defender a Palestina livre do rio ao mar e acelerar isso isolando internacionalmente, ouvindo o apelo do povo palestino por isolamento internacional ao Estado terrorista de Israel, que é boicote, desinvestimento e sanções. Fim de todas as relações com o Estado genocida de Israel. Parar de sustentar materialmente esse Estado colonial, né? Rumo à Palestina livre do rio ao mar, que é a Palestina onde meu pai nasceu. É um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todo mundo que queira viver em paz e com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Claro que, nesse processo, as lideranças e os criminosos contra a humanidade têm que ser colocados em tribunais internacionais. Porque é impossível você pensar numa paz sem justiça ou paz dos cemitérios, ou você pensar que a gente pode ser vizinho de um assassino. Não foi assim no Tribunal de Nuremberg, tem que ter um Tribunal de Nuremberg para esses aí. Porque tem que ter justiça. E isso aí é uma certeza que, como você estava falando das mulheres palestinas, o povo palestino resiste, porque a resistência para o povo palestino não é uma escolha, gente. É resistência sob constante ameaça de apagamento do mapa e é legítima sob todos os meios, em todos os aspectos da sua vida. E o povo palestino tem uma perspectiva histórica de libertação, porque o povo palestino conhece a sua história. Essa questão da história, da memória, eu estava andando nas ruas da Palestina, conversando com um primo meu, e ele estava falando tranquilamente para mim, vários ocupantes passaram por essas terras, nenhum conseguiu ficar, e nenhum imperialismo dura para sempre. Esses também não vão ficar. Nós temos a perspectiva histórica da libertação, porque a gente sabe que um sistema e um regime como esse não se sustenta eternamente. Agora, nós temos que acelerar isso. Estou falando de perspectiva histórica, não estou falando que nós vamos ver ali na esquina. Infelizmente. Mas que a gente consiga alcançar acelerando esse processo. E, para isso, nós precisamos aprofundar essa mobilização coletiva, né? Essa solidariedade internacional efetiva, ativa e coletiva. E pressionar, de fato. Nós temos que pressionar nos lugares que nós estamos pela ruptura de relações. Eu acho que é o mais central para a gente, né? Como solidariedade efetiva e concreta rumo à Palestina livre do rio ao mar. Eu acho isso muito importante, que a Soraya acabou de dizer, e acho que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que tinha sido uma das questões que a Vanessa trouxe, que é sobre o momento do desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo e, na verdade, a atualidade das definições que orientaram, que o Lenin foi parte de desenvolver e que orientaram os revolucionários durante o século XX. Porque hoje, parte do discurso ideológico contra nós, contra o marxismo revolucionário, é pintar essas ideias de anacrônicas, dizer, ah não, mas essa gente está com a cabeça lá no início do século XX e não se renova e coisas desse tipo. Quando a gente está sempre batalhando por um marxismo vivo, atualizado, respondendo à realidade atual, os desenvolvimentos atuais da realidade, mas está ao mesmo tempo vendo que hoje estão mais atuais do que nunca aquelas definições. O Lenin dizia que a época imperialista é uma época marcada por crises, guerras e revoluções. E depois de décadas de discursos sobre fim da classe trabalhadora, fim da luta de classes, fim das guerras, e a União Europeia era o começo da promessa de um mundo burguês sem fronteiras e do fim das contradições entre as potências e coisas desse tipo, o que a gente está vendo já nesse momento há vários anos, e o genocídio do povo palestino, o genocídio da Palestina é hoje um centro disso, é a
a atualidade, inclusive o retorno, a revitalização dessas palavras e dessas definições, em que a gente está numa época absolutamente marcada por crises que levam ao desenvolvimento de guerras, e agora a guerra de volta no centro da Europa, seja pela Ucrânia, né, com a invasão reacionária do Putin, da Rússia contra a Ucrânia, diga-se de passagem, com o discurso do Putin no início da invasão, orientado explicitamente contra esse texto do Lenin de 1914, e não só esse texto, mas a posição do Lenin, que ele dizia, vamos aqui corrigir um dos grandes erros do Lenin, diz o Putin, de ter defendido a autodeterminação da Ucrânia, quando a Ucrânia nunca foi uma nação, a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, dizia o Putin. Enquanto, do outro lado, a gente vê a OTAN, todas as potências imperialistas europeias, os Estados Unidos, por trás do não só apoio logístico, militar, treinamento, armamento do Zelensky e do fronte ucraniano nessa guerra, como o momento e a expressão de um processo que está para além da Ucrânia, porque nos últimos anos todas as potências europeias vêm se rearmando num patamar histórico. A Alemanha, a França, o aumento dos orçamentos de guerra, tudo isso tem a ver com o fato de que essas burguesias, essas potências estão se preparando para conflitos militares, grandes guerras, inclusive interimperialistas, num patamar que é o que a gente conheceu no início do século XX. E também do ponto de vista das revoluções. Ou seja, esse cenário foi o cenário que abriu grandes oportunidades revolucionárias ao longo de todo o século XX e que hoje está na ordem do dia, com a gente vendo a luta de classes cada vez mais no centro da realidade internacional. Durante essas últimas semanas, o auge do movimento de solidariedade com o povo palestino foi um grande exemplo disso, com ações independentes da classe trabalhadora históricas na Europa. 2 greves gerais em que a classe trabalhadora italiana parou o país com um eixo, que foi solidariedade ao povo palestino, uma greve geral no Estado espanhol, ou seja, a classe trabalhadora com os seus métodos é a expressão de um momento de recomposição da subjetividade da classe trabalhadora internacionalmente, depois de décadas de muitos elementos de retrocesso subjetivo, que são hoje um claro ponto de apoio e um claro prenúncio de que esse caminho que o marxismo revolucionário defende está vivo. E está vivo não é à toa, é porque o Lenin definia o imperialismo em torno de 5 características principais, que eram a formação dos monopólios, a fusão entre o capital industrial e bancário no capital financeiro, a exportação não só de mercadorias, mas de capitais, ou seja, a exportação da exploração para todos os lugares do mundo, e em função disso, a formação de associações internacionais para a partilha do mundo, e com o esgotamento disso, a competição sobre a partilha do mundo, violenta, inclusive na forma das guerras interimperialistas. Ou seja, essas são as características que, ao contrário de estarem anacrônicas, estão por trás de tudo isso que a gente está discutindo, de cada uma dessas expressões políticas atuais, até na conjuntura dessas verdades, porque não é à toa que o governo brasileiro, apesar de chamar de genocídio, tem a postura que tem, permite o aumento da exportação de petróleo durante o próprio genocídio, diz coisas tão absurdas quanto 2 semanas atrás que o Brasil não tem um problema com Israel, o problema é só com o governo Netanyahu, quando é Israel e o Estado israelense ilegítimo que é a expressão dessa ocupação colonial contra o povo palestino e não esse governo em particular. Claro que ele tem os seus contornos, mas governos trabalhistas e de tinturas políticas muito diferentes desse foram os dirigentes desse processo de limpeza étnica por parte do Estado sionista, do regime sionista, em muitos momentos decisivos que a Soraya estava retomando aqui. Desde a fundação, com o Ben-Gurion, em muitos momentos seguintes eram governos que não eram governos com essa coloração. Também do ponto de vista dos regimes árabes, em que a gente, por exemplo, há poucos meses atrás, eu estive participando também da marcha global para Gaza, atravessando o Egito. Não foram os barcos israelenses e a marinha sionista que nos pararam naquele caso. Foi diretamente o governo do Egito, que deportou, não permitiu entrada, foi buscar dentro dos hotéis ilegalmente e levava para deportação, que impediu qualquer concentração dentro do Cairo, que fez enormes bloqueios militares em todas as vias que ligavam o Cairo ao canal de Suez. Uma operação que foi anunciada, inclusive, primeiro não pelo governo egípcio, pelo ministro da Segurança israelense, mostrando o papel. E o Egito é um exemplo, mas é um bom exemplo, porque, por um lado, é um governo que é um Estado policial, uma ditadura militar, e uma burguesia militar, em que os generais dessas forças armadas são donos de grande parte dos grandes meios de produção egípcios, inclusive do processamento, ali no Egito, do gás natural que é roubado do povo palestino pelo regime sionista, porque é bem natural, comum, recurso natural palestino,
destino que o sionismo extrai e o regime egípcio lucra. É também o segundo país do mundo inteiro, o Egito, que mais recebe financiamento militar dos Estados Unidos. Só perde para justamente Israel. Então, esse é um exemplo, mas a gente poderia falar de muitos outros países e regimes árabes, também no caso brasileiro. Diga-se de passagem, de outra forma, no caso da China, que muita gente olha como se fosse uma promessa de uma nova potência benevolente, uma alternativa ao imperialismo, e que não só não fez nada em relação à Palestina durante as últimas décadas ou os últimos 2 anos, mas é o maior exportador para Israel no mundo, ganha inclusive dos Estados Unidos, e o segundo maior importador de Israel no mundo, só perde para os Estados Unidos, é a China. Então, quando a gente fala de algo muito elementar, que seria a ruptura das relações comerciais, que nesse caso teria um impacto muito direto na sustentação do sionismo, mesmo esse país que muita gente quer vender como se fosse uma promessa de alternativa em relação ao imperialismo, não faz nem o mais elementar. E isso tudo por causa dessas definições sobre o que é o imperialismo, que determinam que todas as burguesias, todas as direções políticas burguesas, como representante dos interesses econômicos e de classe dessas burguesias, saibam que o seu interesse de classe, valorizar o capital, lucrar mais, está amarrado por 1000 laços de dependência ao imperialismo. Não vão se colocar contra o imperialismo justamente por nada disso. Mesmo esses governos, que seja nos casos dos países árabes ou de outros como o brasileiro, que nas palavras condenam o genocídio. Então, isso é a expressão da atualidade também dessas definições e da conclusão que o marxismo revolucionário tirou dessas definições, como fez o Trotsky com a lei do desenvolvimento desigual e combinado, com a teoria da revolução permanente, apontando os países não vão seguir todos o mesmo caminho. O que aconteceu nos países do noroeste da Europa não é o caminho que cada país tem que seguir, e a gente apoiar agora a nossa burguesia como se tivessem países maduros e não maduros para uma revolução socialista, e os revolucionários, os trabalhadores tivessem que apoiar direções burguesas dos seus países para dar conta daquelas que foram em outro momento, aspas, tarefas burguesas, como a própria autodeterminação nacional. O direito à autodeterminação nacional, a formação de um Estado nacional, inclusive unificado, que foi o Lenin, nesse mesmo texto de 1914, diz: essa foi em outro momento, no momento em que foi a fase histórica da luta da burguesia contra o feudalismo, foi uma tarefa burguesa. Mas justamente a questão é que hoje não, ela não pode ser levada adiante até o final, não pode ter uma solução integral e efetiva pelas mãos de nenhuma direção burguesa. Ela é a tarefa imediata, mas ela só pode, por causa de tudo isso, ser levada adiante por uma direção da classe trabalhadora, revolucionária, aliada a todos os setores oprimidos da sociedade e a todos os povos oprimidos do mundo. E quando diz só a classe trabalhadora pode levar até o final, tem a ver com a primeira pergunta lá, da primeira levantada de bola que a Vanessa fez, que é possível dentro do capitalismo? Não é, porque quando a gente diz só a classe trabalhadora pode fazer, só a classe trabalhadora no poder pode fazer. Então, quando a gente fala, por exemplo, do papel dessas direções e governos e regimes árabes, ele é tanto mais criminoso quanto mais a gente vê que os povos árabes tomam e sentem, em todos os países árabes, a questão palestina como absolutamente sua. Que a classe trabalhadora nesses países toma essa questão como sua, e ela é poderosíssima. A Primavera Árabe foi um sem fim de demonstrações. O que fizeram os trabalhadores, por exemplo, no Egito mesmo, os mesmos que estavam passando pela gente nesses bloqueios, acenando em apoio à Marcha Global para Gaza naquele momento, são em grande parte os mesmos que, quando pararam o canal de Suez com a greve, que foi um dos auges do momento mais progressivo da Primavera Árabe, da força da classe trabalhadora no Egito, deram ali mais um grande exemplo de que a classe trabalhadora dos países árabes é o sujeito, ou pelo menos a vanguarda de um sujeito que também envolve, claro, a classe trabalhadora de outros países, inclusive dos países centrais, quando a gente olha para exemplos como essas greves gerais na Itália, no Estado espanhol, mas que, claro, ali nos países árabes é muito imediata. Quando a gente fala de uma Palestina livre do rio ao mar, que ela só é possível sendo uma Palestina das e dos trabalhadores, sendo uma Palestina socialista, a gente está olhando para a classe trabalhadora árabe como um todo e para a sua luta como uma única luta e com uma força enorme para poder levar essa grande tarefa adiante sem nenhuma confiança em nenhuma direção burguesa. A gente estava nos barcos, por exemplo, veio a notícia de que a Itália e o Estado espanhol iam mandar barcos de guerra para acompanhar a flotilha. E a gente, claro, sabia que por um lado isso era expressão da nossa força, era sintoma da força que a gente estava alcançando, mas ao mesmo tempo eu estava dizendo nenhuma confiança neles, não vem aqui para nos ajudar. Tinha gente que dizia, acho que um pouco ingênuo da sua parte achar que a gente ia chegar em Gaza só com esses barquinhos, com essa independência toda e sem os barcos de guerra desses estados.
eu dizia, eu acho que é um pouco de ingenuidade achar que a gente vai chegar com eles ou que eles estão vindo aqui para ajudar a gente a chegar e vieram para nos ajudar. E tal qual. Nos dias seguintes se demonstrou claramente. Era o barco da Itália como, ali do nosso lado, como expressão do discurso da Meloni em todos os jornais dizendo eles têm que parar de ser irresponsáveis, eles têm que parar antes das 150 milhas, eles têm que entregar ajuda humanitária pra gente entregar pra Igreja Católica, eles não podem querer continuar. E assim que a gente chegou a 150 milhas, esses barcos pararam, não foram adiante. E não é uma coincidência, tal como não é uma coincidência que depois de o regime sionista passar por cima de tudo que alguém pensou que seria uma linha vermelha que eles não poderiam passar por cima, continua não só o apoio dos imperialismos, como a cumplicidade internacional da qual a Soraya está falando. É porque os imperialismos sabem que hoje a luta do povo palestino é o centro e o coração de todas as lutas anti-imperialistas de todos os povos oprimidos, como no caso dos povos africanos, em lutas como contra o genocídio hoje na República Democrática do Congo, no Sudão. Também, quando a gente olha para o que está acontecendo na América do Sul e a ofensiva imperialista nos nossos países vizinhos contra a Venezuela, falando de narcoterrorismo, e não à toa é o mesmo termo que a extrema-direita se apropria aqui para justificar chacinas como o do Rio de Janeiro, mas também na chantagem que o governo Lula está aí cedendo com a exploração do petróleo na costa amazônica, com a entrega das terras raras, dos minérios estratégicos em troca da chantagem sobre as tarifas que o Trump está fazendo aqui. A questão é que o imperialismo sabe que na Palestina se definem os seus interesses mais concentrados por causa do gás, por causa da posição geopolítica, por causa do papel para conter as lutas árabes, mas também porque a vitória do povo palestino contra o sionismo, depois de 80 anos de resistência, enfrentando uma potência armada pelo maior imperialismo do mundo, ela será o maior impulso que poderia existir hoje para todas as lutas dos povos oprimidos, para todas as lutas da classe trabalhadora internacional contra a exploração capitalista, e não só a vitória final, mas cada passo adiante hoje fortalece imediatamente a todos nós, enfraquece o imperialismo, tal como o contrário. Então, em cada uma das nossas lutas no cotidiano, de quem quer que seja, é importante saber, não são lutas separadas e nós não estamos aqui, inclusive, impulsionando a solidariedade com o povo palestino porque a gente acha que a gente vai salvar eles. É o contrário, é porque a luta do povo palestino hoje é a que mais pode enfraquecer o imperialismo e, portanto, a que mais pode nos salvar de viver num mundo onde não só acontece um genocídio terrível como esse, como pode acontecer as chacinas que a gente está vendo contra o povo negro no Brasil, o genocídio na República Democrática do Congo e outros povos no continente africano, as ameaças de ingerência nos países vizinhos nossos e tudo mais que o imperialismo fica livre para poder fazer para impor os interesses desses mesmos monopólios, dessas mesmas associações que o marxismo revolucionário estava apontando como nosso grande inimigo já há 100 anos atrás. Posso pegar o gancho aqui do Bruno, porque eu tenho acordo, e eu acho que o exemplo disso foi o que significou a nossa missão, a Global Summit Flotilha, no seguinte sentido, de que essa coalizão, eram 44 países, ativistas do mundo todo, e que durante alguns dias colocou a Palestina como o tema mais comentado do mundo e que impulsionou a greve geral na Itália, as lutas na Espanha, lutas na Austrália, né, lutas aqui no Brasil, enfim, essa grande movimentação e que significou uma derrota moral e política para Israel enorme, porque na verdade eu acho que houve uma virada, né? Houve uma virada e essa cessar-fogo fake aí que eles inventaram, ela também foi para diminuir os ânimos do mundo. A Palestina, ela condensa, se a Palestina é o laboratório do mundo, do imperialismo, a luta em defesa da Palestina condensa os ânimos da resistência no mundo todo. A Global Summit Flotilha trouxe isso. E eu acho que trouxe algumas experiências que são muito interessantes, que a gente ainda vai ver isso como aprendizado. Primeiro que a nossa geração não tinha tido uma experiência de internacionalismo concreto e real. Você teve ações, né, a Primavera Árabe, que foi uma revolta muito potente, que contagiou o mundo, mas meio que indiretamente. Então você não tinha tido uma experiência de uma ação organizada que tivesse essa potência, né, de uma ação internacionalista. Eu estando lá, né, quer dizer, com a gente convivendo com ativistas do mundo todo, com os filhos da diáspora palestina, que foram super importantes, né, estiveram, né, reuniu uma vanguarda impressionante na sua diversidade, e eu acho que essa experiência é uma experiência que a gente ainda vai, eu acho que a gente vai colher os frutos
dessa experiência. E também colocou essa questão que o Bruno comentava sobre a questão da greve geral na Itália. A greve geral na Itália foi decisiva, a gente sentiu lá. A gente é uma sensação muito louca, porque a gente se sentia estando no centro de uma disputa da geopolítica mundial. E quando você vê que a potencialidade, né, do parar a produção, sabe? Eu acho que isso dá uma dimensão de que a nossa força está relacionada à nossa força de classe. A força, a resistência contra o imperialismo, contra, inclusive, a possibilidade, quer dizer, Israel, é claro que Israel, eles nos ameaçavam, né, que iam atacar os nossos barcos, mandaram drones e tudo mais, e é claro que eles tinham potencial militar para fazer isso e não tinham nenhum escrúpulo a fazer isso, mas eles não podiam fazer porque eles não tinham condições políticas de fazer, porque o mundo estava do nosso lado, e a força decidida da classe trabalhadora na Europa foi determinante nisso, até para pressionar seus governos. Então, eu acho que isso é um aprendizado que fica, e eu tenho muito acordo, assim, na verdade, hoje, quer dizer, o imperialismo, e acho que a gente pode até fazer uma discussão sobre o neofascismo, talvez seja a gente poderia fazer um pouco o que é esse fenômeno que ele é continuidade e atualização de uma série de aspectos. Esse fenômeno não pode ser contido dentro dos limites da democracia burguesa. As forças liberais não vão conter. Existem contradições, existem conflitos, né? Existem mudanças, e acho que assim, a gente compreender que existem diferenças de regime, não nos colocar... Isso é importante, porque senão, se a gente não compreender isso, a gente também cairia no idealismo, né? Existem diferenças de regime, existem diferenças de condições de luta. Agora, a democracia liberal não vai conter. E isso é fundamental, porque geralmente quando a gente fala do neofascismo, geralmente quando a gente ouve falar do neofascismo, é para tentar fazer uma diferenciação para colocar o reformismo como saída. E eu acho que a gente precisa fazer uma leitura do neofascismo, entendendo que o neofascismo ele é um produto da incapacidade da burguesia liberal de dar respostas para a sua crise. Então, e eu acho que isso coloca um imperativo na esquerda radical, porque isso também vai dizer quais são os métodos de luta. Eu acho, assim, uma outra, para concluir, eu acho que isso é um debate muito legal da gente fazer em algum dia. Fica aí a sugestão para a Rádio Rastilho, para trazer esse debate, que eu acho que esse é um debate, porque o neofascismo, para mim, ele é uma força política ligada a essa questão dessa oligarquia, enfim, podemos debater aí, mas agora, uma coisa que o Bruno coloca, e eu acho que é elementar, é o seguinte: isso tem possibilidade de associação de massas. A causa palestina teve um ensaio de uma ação de massas. Mas o porquê isso? Porque a luta anti-imperialista pode ser uma luta de massas. A gente via o apoio massivo nos países árabes. É massivo. Na Europa chegou... Assim, não podemos dizer que era massivo. Barcelona, por exemplo, você tinha uma coisa, mas assim, não chegava a ser massivo de que todo mundo na rua, o taxista não estava falando disso. Então havia um limite. No Brasil também tem um limite, a gente sabia disso. Tem um limite, não um limite estabelecido, mas existe uma temporalidade e uma distorção, que é uma questão. Mas tem possibilidade de sediação de massas. A luta em defesa da Palestina, a luta anticolonial, a luta anti-imperialista. Então, eu acho que isso coloca, sim, que eu acho que nós estamos nesse momento, que é o momento das guerras, crises e revoluções. E que as coisas que estão estabelecidas, elas podem, né, tudo que é sólido se desmancha no ar. E eu acho que a gente está nesse momento, e eu acho que é fundamental, acho que participar desse processo, dessa ação, é um orgulho. Estamos sendo perseguidos, a gente está, né, como vereadora em Campinas, né, porque tem toda aquela dinâmica muito... Tem uma dinâmica de as pessoas... Eu sempre falo, né? Quem tá no governo, quem comanda, sabe das relações internacionais e sabe que as coisas estão conectadas. A extrema-direita tem um programa. Ela tem um programa e ela está aplicando esse programa para o mundo. Nós precisamos ter um programa. Mas existe uma pressão do pequeno muito forte, né? E aí nós enfrentamos lá essa tentativa de cassação, de abertura de comissão processante, derrotamos com força da mobilização e sabemos que tudo isso essa guerra, essa luta de forças vai ser colocada a todo tempo, e também é um debate a ser feito na esquerda, né?
mas eu acho que a gente ainda vai colher os frutos dessa experiência tão importante, e com certeza essa experiência não seria possível se não fosse o aprendizado dessa luta histórica dos palestinos. Obrigada. Shukran. Rafwan. Vou falar um minuto aqui, tá? Primeiro, eu acho que a gente teve, mesmo depois desse cessar-fogo, que esse cessar-fogo, ele vem também, como nós comentamos aqui, conversando, dialogando, para conter justamente uma situação que estava impondo crises em vários lugares. As greves, né? Na Itália, Espanha, toda a mobilização. Nós temos uma situação de protestos no Marrocos. Agora se expandiu para a Tunísia, uma onda que começa a virar uma nova possível primavera árabe, que é uma chama que foi acesa a partir também da luta da causa palestina, da resistência palestina, e começa a se espraiar. E aí vamos conter isso aqui, que a situação está ficando gravíssima, então vamos apresentar o pacificador da paz dos cemitérios, o Trump, né, a cara feia do imperialismo horrorosa, né, e essa extrema-direita aí e tal, mas o imperialismo é o imperialismo, né? Vem de Biden, vem de antes, vem de Obama, que liberou 38 bilhões em 10 anos de ajuda militar. E na época do Obama foi a maior ajuda militar a Israel, né? Então, e o Trump agora é essa cara feia, mas aí ele apresenta esse plano e sai todo mundo, a mídia de massas, defendendo o desarmamento, né, da resistência palestina. E eu falei em alguns debates, por que não defende o desarmamento da quarta potência bélica, que joga bomba sobre cabeça de criança? A resistência é legítima dos povos colonizados, e eu estou falando até dentro desse sistema, né? Se você olhar lá nas resoluções da ONU, direito internacional, os povos colonizados têm o direito de resistir sobre todos os aspectos. E a gente sabe na nossa história o que aconteceu cada vez que fomos desarmados, ou que, como por exemplo, o que eu contei da Revolução de 36 e 39, ou no Líbano, quando a OLP foi expulsa, vieram os massacres, como o massacre de Sabra Shatila. Mas o que eu queria falar é assim, primeiro, que nós tivemos vitórias importantes pós esse cessar-fogo, que mostra que eu acho que talvez nós atingimos o ponto de não retorno. E nós temos que aprofundar esse ponto de não retorno, porque ficou muito explícita a cara colonial e racista do Estado de Israel. A natureza desse Estado. Esse não é um Estado democrático burguês, digamos assim, normal. Ele tem uma natureza colonial, como enclave militar do imperialismo. E é por isso que 80% ali apoiam, da população, que é uma sociedade de colonos, apoia a expulsão dos palestinos de Gaza, e 57% apoia que mata mesmo, que mate mesmo. Né? Então é essa característica colonial que não dá para você pensar que não tem que acabar, né, esse Estado, enquanto um Estado racista, colonial e de apartheid de Israel. A natureza dele é colonial. É o projeto colonial sionista materializado. E o sionismo tem que acabar. Mas eu acho que uma expressão de que a gente atingiu um ponto de não retorno, que nós temos que aprofundar agora, seguindo a denunciar e ecoar as vozes palestinas, é a vitória que teve na USP. Foi pós-cessar-fogo, se conseguiu uma vitória histórica na USP, que é a ruptura do convênio na FEFELESH com a Universidade de Haifa, as universidades israelenses onde se desenvolve a pesquisa, a tecnologia, a ideologia. Já teve na Unicamp, fruto da luta da juventude, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade, junto com a Solidariedade Internacional apoiando. Teve na Unicamp antes, com a Technion, teve na Federal Fluminense, na Federal do Ceará. A Unesp não renovou convênios com universidades israelenses, mas esta da USP eu destaco porque ela veio depois do cessar-fogo. E normalmente quando a gente via o cessar-fogo, acabou, então baixou, e teve uma maioria de votos. E a outra questão que eu destaco como vitória é a questão da tentativa de cassação do mandato da Mariana Conte. São duas vitórias que vêm posteriores. E eu acho que nós podemos arrancar muito mais. Então, eu tenho falado para as pessoas algumas coisas. Por exemplo, na solidariedade internacional, não normalizar, não banalizar, não naturalizar. E que a gente continue nas nossas organizações, né, em todos os lugares, a ecoar as vozes palestinas, mas que a gente não perca de vista que o nosso forte, a nossa fortaleza, é a ação coletiva. Então, que a gente continue construindo também grandes ações coletivas.
inclusive para garantir esses resultados que nós queremos de ruptura de todas as relações e isolamento internacional do Estado de Israel. E que a gente entenda essa natureza colonial que não dá para ser reformada, né? Então, como o Lula falou, que é indignante, que ele vai lá, o Brasil não tem um problema com Israel, é verdade. O Brasil deveria ter. Deveria ter. Né? E não tem. Deveria ter. Né? Tem um problema com o Netanyahu. O brasileiro tem. 57% que é contra Israel, né? Que sabe que matar criança é errado. Pois é. Pode até não entender, e cabe a nós explicar. Né? Mas saiu uma pesquisa aí, né, falando que 57% contra Israel, né? E dizendo que, mas com Netanyahu, e é o que o Gilga falou, o problema não é Netanyahu. Netanyahu é uma das alas, a ala revisionista do sionismo. Mas teve os trabalhistas, todos eles, o projeto é de colonização, é o mesmo projeto. Eles protagonizaram a limpeza étnica, genocídio em cerca de 70 aldeias, lá em 48, depois 67, uma longa linha de sangue aí, né? Morte, matança, tortura, né? Dentro de um projeto que é de colonização. Mas, para concluir assim, que a gente não se sinta impotente em nenhum momento e que a gente entenda essa centralidade da questão palestina nas nossas lutas contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Tem uma palavra em árabe que é sumud, né, que é firmeza, persistência, resiliência como resistência, que deu nome, inclusive, à Global Sumud Flotilha, que é resistência em todos os aspectos da nossa vida. E estar aqui é um ato de resistência, é um ato de sumud também. Né? Então, eu falo para as pessoas que o que eu desejo para toda a solidariedade internacional é sumud. Que a gente siga em luta permanente, né, e que a gente entenda que a gente pode. E que sim, a greve geral na Itália e as greves... Está sendo chamada a greve geral agora 28 de novembro, né, pela Palestina. E o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que é 29 de novembro, que a gente construa o maior ato que a gente pode construir, histórico, né, mais uma vez até maior do que aquele de 15 de junho, de 50 mil. Eu acredito que isso é lutar pelas vidas de todos os oprimidos, explorados em qualquer parte do mundo. Palestina livre do rio ao mar. Camaradas, agradeço imensamente a participação de vocês. Assim a gente encerra o nosso segundo episódio. Queria dizer também que a gente, ao falar de imaginação estratégica, a gente está fazendo um chamado para superar uma certa crise de respostas diante da situação que a gente vive, que é grave e que tem a maior expressão no genocídio sobre o povo palestino, que, como disse a Soraya, é um cenário que a gente olha e é de terra arrasada. Mas, por outro lado, eu acho que também olhar a resistência do povo palestino, olhar lutas de massas, como a gente viu hoje, as greves gerais que já foram citadas, que tem peso de massas, de fato, na solidariedade palestina hoje, é uma luta com peso de massas. As bandeiras históricas que a gente tem, por exemplo, como o BDS, a campanha de boicote, desinvestimento e sanções, mostram também que a resolução da crise de estratégia que a gente tem também passa por olhar para as bandeiras históricas que a gente já tem. Olhar para a atualidade da luta revolucionária, do programa revolucionário, para que a gente consiga libertar todos os povos do mundo. Então, agradeço muito a participação, Soraya, Mari, Gilga, e vamos seguir em luta até que a Palestina seja livre do rio ao mar. Termino dizendo quem faz o programa. A Rádio Rastilho é produzida por mim, Vanessa Monteiro, Natália Rose, Guilherme Amorim, Fernanda Martim e Ana Rodrigues. Dizer também um recadinho que a gente agora começou a fazer um Substack, que é uma newsletter. Então, quem quiser acompanhar mais das pesquisas que a gente faz para a produção desses episódios, a gente manda lá o texto por escrito na nossa newsletter. Então, se inscrevam. E quem bota fé nessas ideias, acha importante o debate sobre estratégia entre a esquerda radical, ajuda na divulgação. É isso. Valeu, galera. Valeu, Palestina Livre. Palestina livre do rio ao mar. Palestina livre do rio ao mar. Obrigado.